Boa noite, prezados discentes da disciplina Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Nesse período que teremos os estudos feitos online pelo AVA, será importante continuarmos o empenho para realizar as atividades do portal e a leitura do material complementar que enviarei posteriormente, com as solicitações correspondentes. A aula dessa semana vai corresponder exatamente ao período entre 16 a 20 de março, onde falaremos de pele e anexos. Até o presente momento, conversamos sobre sistemas da epiderme e conjuntivo. Então, será muito importante agora para podermos fechar todo o documento falando da pele e dos anexos. Iniciaremos falando sobre as túnicas ou membranas, que são camadas achatadas que vão recobrir uma parte importante do corpo. E com isso, teremos o tecido epitelial e conjuntivo, o qual nos referimos ao longo da unidade. Temos ainda a questão do que? As mucosas. As mucosas são importantíssimas como o quê? Uma camada epitelial que recobrirá o quê? Regiões as quais estão abertas para a parte externa. Com isso, nós temos o quê? A questão do quê? Da região nasal, bucal, a cavidade, o final da cavidade do tubo digestivo, anal, a parte uretral. E, é claro, tudo isso servirá para o quê? Defesa, transporte e lubrificação dessas regiões. Sendo um importante sistema de defesa, certamente para devido a essas regiões estarem abertas em contato com o ambiente. Outro ponto importante são as camadas de mesotélio. São as chamadas pleura, que vamos encontrar exatamente aonde? Revestindo toda a região do pulmão, cavidade pulmonar. Teremos o pericárdio envolvendo o coração e o peritônio envolvendo a cavidade abdominal, conhecidas genericamente como seroses. E por que elas são tão importantes? Como os órgãos, obviamente, elas se movimentam, esse desgaste é muito diminuído em função exatamente, ou seja, o atrito em função exatamente dessa lubrificação que existe entre essa camada de mesotélio e o órgão respectivo. Então, com isso, com a pleura envolvendo os pulmões, o pericárdio envolvendo o coração, e o peritônio envolvendo a cavidade abdominal, você não teria um desgaste dos órgãos e, é claro, um rompimento posterior deles. Temos ainda toda a parte cutânea, ou seja, a parte superficial, que eu chamo de epiderme e epitélio, e uma mais profunda que conhecemos como derme, que é do tecido conjuntivo. Nós sabemos que a epiderme, somente repassando, são células justapostas, muito próximas uma outra, sem líquido intercelular entre elas, ao contrário do tecido conjuntivo, que é abundante a matriz extracelular, ou seja, o MEC, fazendo com que haja o quê? Importante nutrição, hidratação e certamente sistemas de defesa para o quê? Para proteger também por baixo desse epiderme. Temos ainda uma série de funções, nas quais nós relatamos em aulas anteriores, mas que podemos repassá-las agora rapidamente. A regulação de temperatura, através do quê? Das glândulas sudoríparas, muito importante. Temos também reservatórios para o sangue, em função do quê? Dos vasos sanguíneos. Proteção para o corpo, ou seja, importante proteção mecânica para impactos em relação quando a pele está, inclusive, íntegra. Detectar sensações, em função do quê? Das terminações nervosas, dos corpúsculos quais se permitem para isso. Excreta e absorve substâncias, ou seja, as glândulas podem simplesmente o quê? Liberar uma glândula sudorípara, sebácea, lacrimal, uma série de produtos, os quais vão ter várias funções e absorver substâncias, captando, por exemplo, a água em função disso. Temos a questão de síntese de vitamina. Falamos da própria vitamina Q, da provitamina B, que é ativada na pele com a emissão dos raios ultravioleta, provenientes do sol. O sistema tegumentar em si, com a pele, temos certamente a epiderme e a derme compondo ele. E os anexos cutâneos, chamados anexos cutâneos, porque teremos as glândulas, pelos e unha. Ele é um dos maiores órgãos do corpo humano, ocupando 16% do peso corporal. Nessa camada mais externa, vamos ter constituído o quê? A porção epitelial, chamado epitélio estratificado pavimentoso, que caracteriza a epiderme. E temos o tecido conjuntivo frouxo, e também junto com o denso, onde você terá o quê? A questão da derme. Mais abaixo da derme, você terá o quê? E desse tecido conjuntivo frouxo,
você terá junto ao periósteo e ao pericôntrio, ou seja, tecidos dos quais nós iremos nos referir posteriormente em relação a tecido nutritivo do osso e tecido conjuntivo de onde? Das cartilagens, a chamada hipoderme. Temos ainda a questão do que? Dessa cobertura feita por queratina, uma importante glicoproteína que dá existência a essa estrutura. A questão dos vasos sanguíneos e tecido adiposo, que serão importantes o quê? Em função das células adiposas, reservas de gordura. Lembrando que essas reservas de gordura não são apenas para fatores de temperatura, como também importantes reservas para o quê? Base de construção de hormônios. Teremos ainda a glândula sudorípara. Em função da liberação do suor por ela, essa glândula exócrina, podemos fazer um controle de temperatura importante. Temos aí um importante fator de proteção solar motivado pela melanina. Então, os melanócitos se encarregam da produção dele e, com isso, fazem a filtragem do ultravioleta do sol. Conforme também eu falei ainda agora, a produção de vitamina D, calciferol, via vitamina D. Okay? E teremos também as terminações nervosas sensitivas, receptores de estímulos, dor, sensações, nos mais variados tipos. Isso tudo mostrado exatamente aonde? Nessa figura, onde podemos ver como a parte superficial a questão da própria epiderme, temos a derme como parte mais o que? Inferior, altamente vascularizada, que podemos ver aqui, okay? Grandes vasos percorrendo aqui a toda essa região, garantindo oxigenação, nutrição. Temos ainda os pelos, os quais são importantes para quê? Para que haja deslocamento deles ao longo, por cima da pele. Com isso, essa movimentação garante uma proteção também em relação à própria temperatura. Então, estabelecendo assim o tegumento, as suas respectivas camadas. Epiderme, derme e a hipoderme. Na epiderme, conforme também descrevemos, temos o que? Camadas avasculares, ou seja, sem vasos sanguíneos, não possuem nervos, tá bom? Receptores sensoriais e, é claro, uma grande quantidade de queratina, como inclusive podemos ver nessa parte superior aqui. Podemos ver que o sistema tegumentar apresenta o que? A camada germinativa, inclusive formada aqui pelas chamadas células-tronco, okay, que são importantes para a renovação dessa epiderme. Temos uma camada espinhosa, formada por células cuboides, que estão unidas por 10 mossomos, garantindo sim o quê? Grande aproximação entre as células, dando inclusive esse aspecto espinhoso à epiderme. Temos uma parte também que é granulosa, que é exatamente formada por quê? Por grânulos, impermeável à água, podemos notar sua impermeabilidade para a água e evita desidratação. Tem uma parte que é lúcida, que é exatamente o quê? Tem um citoplasma e filamentos de queratina na sua estrutura. E a córnea altamente queratinizada na sua estrutura básica.